Olá, tudo bem? O JR Agro está começando e hoje nós vamos falar sobre a história de um grupo de mulheres que se uniu para produzir café especial. É a Associação das Mulheres Empreendedoras do Café da Serra da Mantiqueira, a AME Café. E quem está aqui com a gente hoje é a Sandra Momoeda, que é uma das fundadoras. Seja bem-vinda, Sandra. Muito prazer, obrigada. É uma grande honra estar aqui representando essas mulheres maravilhosas. A honra é nossa e vale lembrar que o JR Agro disponibiliza um novo episódio todas as sextas-feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Sandra, começa me falando como é que é a sua história com o café, que eu sei que não é desde menina, né? Não. A minha história eu sempre falo que é um pouco atípica, né? Porque eu não venho de tradição, principalmente porque a cafeicultura normalmente vem de pai para filho, né? Eu não. Eu morava fora, no Japão, e vim passear em uma época de colheita, em 97, e meu pai convidou para ir a uma cidadezinha que o amigo falou muito. E quando eu cheguei, eu sempre gostei muito de campo. Então eu falei, eu gosto tanto de café, aqui é a terra do café. E tinha um cafeicultor, né? O difícil era não ter um cafeicultor, né, nessa roda. E ele falou, não, amanhã eu vou te levar lá, você vai adorar. Você conhece café? Eu falei, não, nunca vi um pé de café. E aí fui conhecer, e Romeu foi uma coisa assim que realmente não é comum. Eu entrei lá, vi o pessoal colhendo, né, abanando com aquelas peneiras, tudo muito novo. E foi uma paixão mesmo. Eu falei, gente, mas isso aqui é maravilhoso. Eu quero fazer isso, assim, sabe? Aquela coisa assim que a minha família, ele mesmo falou, imagina, menina, você não sabe o que é isso aqui, aquela coisa toda. E eu voltei para São Paulo, encantada com aquilo. Não precisei falar que fiquei todos os dias indo lá e acabei colhendo junto com eles, aprendendo aquela coisa. E voltei apaixonada pelo café. Mas você ainda morava no Japão? Morava no Japão, eu estava com meu filho pititico e eu falei pro senhor que me levou na fazenda dele, eu vou voltar para plantar café e o senhor vai me ajudar. Aí ele, tá bom, mas assim, né, aquela coisa, imagina. Eu falei, eu vou voltar, seu Cornélio, o senhor me aguarde. E voltei falando pro meu pai, pra minha mãe, aquela coisa de paixão mesmo. E todo mundo, pelo amor de Deus, Sandra, da onde você tirou? A gente não entende nada, ninguém sabe nada. Mas eu falei, gente, mas isso não é motivo para não fazer. Nós vamos aprender, ué. Você estava com quantos anos? Eu estava com 30 anos já. E você fazia o que no Japão? Trabalhava em fábrica, 12 horas ali. Que virada, hein? Sim. Minha vida lá era muito boa, assim. Claro que eu não tinha a pretensão de ficar morando sempre no Japão. Tinha o propósito de voltar. Mas a vida lá, na época, era muito confortável, não tinha problema algum, já tinha me familiarizado, né, com a cultura. E aí, quanto tempo depois dessa visita para o cafezal você veio e comprou terra e foi? Como é que foi eu isso? cheguei lá e já fui. Na época, a gente tinha mais acesso a computador, né? Então, eu pesquisei tudo. Tudo que você imaginar sobre a cultura, sobre a fisiologia da planta. Então, assim, eu fiquei sabendo de tudo em 1 ano e meio. Estudei a planta, em 1 ano e meio eu falei, eu vou voltar para plantar café. Mas ninguém acreditou. Eu não acreditaria. Não, mas eu acho que nem eu acredito até hoje que eu fiz isso. E toda a família não queria, né? Pela preocupação mesmo, porque o investimento era alto e as dificuldades imensas. Eu não tinha nenhuma familiaridade. Então eu falei, não, eu vou voltar e eu vou plantar, é o meu sonho, é o que me estimulou dentro, né? Então eu vou fazer isso. E quando foi no meio de 99, 1 ano e meio depois, realmente eu voltei só com dinheiro de plantar, não tinha dinheiro para comprar terra. Porque E aí, na você arrendou? época eu era casada, o meu marido não comprou a ideia, ele falou assim, isso é coisa de louco, não, você quer plantar, você planta, eu tô fora. Eu falei, não, eu vou voltar. O café acabou com o seu casamento, foi isso? Não, não foi o café, mas digamos que ajudou, né? Porque aí a gente ficou muito longe. Ele continuou no Japão? Ele continuou. Entendi. E eu voltei mesmo com aquela certeza, como poucas que a gente tem na vida e que só quem viveu sabe essa experiência que eu vivi. Porque não é uma coisa assim comum.
eu voltei, aí eu fiz o inverso. Eu trouxe toda a minha família para dentro da cafeicultura. Aí meu pai se envolveu, minha mãe se envolveu, porque eles ficaram com medo. Voltei atrás do seu Cornélio, o seu Cornélio não acreditou, né? Foi preocupadíssimo, como é mineiro, né? Foi falar com meu pai que ele não ia me ajudar. Isso não é coisa para uma moça. Exato. 22 anos atrás, imagina. Até hoje nós temos dificuldades. Há 20 e poucos anos atrás, numa cidadezinha pequenininha. O seu Cornélio está vivo ainda? Não, já faleceu. Mas ele viu o seu progresso? Viu, sim. Me ajudou muito, aprendi muito com ele, sou muito grata. E me apresentou outras pessoas que me ajudaram muito também. E, em quanto tempo sua primeira colheita? Aí plantei em 99, em dezembro de 99 eu plantei, consegui arrendar uma terra, que é outra coisa que ninguém faz, cafeicultor não faz, né? Porque ele é dono da terra. Ele é dono da terra. E geralmente já é aquela coisa tradicional. Exatamente. Então eu tive que batalhar uma terra para arrendar, porque você vem de fora, então era como se fosse uma forasteira, ninguém quer, né? Não... Já na Serra da Mantiqueira? Já, lá em Cordislândia, próxima a São Gonçalo do Sapucaí, onde hoje eu tenho meu sítio. Naquela época eu arrendei e plantamos em 99, em 2001 teve a primeira safra. Já pagou parte do investimento? Não, nesse primeiro momento? Não. E nesse primeiro momento, a primeira colheita ela é muito pouca, né? Então, eu tinha guardado um dinheiro, então todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu investi e para continuar por mais 3 anos, porque hoje as mudas, né, de café, elas estão mais rápidas, mas naquela época eram 3 anos para você ter a primeira colheita. Que tipo de café você plantou? Na época eu plantei o catucaí, que na época ele estava sendo muito falado, porque foi um café que eles falaram que estava sendo feito de 2 variedades boas de produção. Então eu plantei esse 10 mil pés na época. Isso é muito ou é pouco? Que foi outra coisa que, para quem não sabe nada, é muito, né? Porque o gasto é muito alto. Então eles todos ficaram com muito medo. E aí eu vi a dificuldade, Romeu. Aí eu fui para a Escola de Agricultura em Machado. Na época era referência em cafeicultura. Outra coisa que você fez ao contrário, né? Ao você primeiro plantou, depois foi estudar, foi Exatamente. se especializar. Por quê? Porque eu tinha muita teoria. Mas na prática, a teoria tem que andar junto com a prática. Porque aí as pessoas, eu tinha a dificuldade de lidar, porque a maioria eram colaboradores masculinos. Eles já viam aquela barreira por eu ser mulher, não queriam me respeitar. E quando eles percebiam que eu não tinha o conhecimento, dificultava muito. Então eu falei, não, eu vou ter que ir para a escola para fazer o que eles fazem, para poder monitorar. Porque como que eu vou monitorar alguma coisa com teoria? Não dá. E você estudou por quanto tempo? Eu estudei 1 ano e meio cafeicultura integral. Aí foi quando eu trouxe minha mãe, meu pai para Minas, para cuidar dos meus filhos, que eram pequenos. E fiz 1 ano e meio integral de cafeicultura. Agora, você enfrentou, acredito que você está falando, inclusive, que tinha essa barreira. É um tipo de preconceito. Você era mulher plantando café, urbana, que não tinha nenhuma tradição no ramo e nem na agricultura. Né? Não. Eu tive muito. Era uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu fiz o cadastro na cooperativa, eu chegava lá e eles perguntavam assim, é mulher de quem? É roça de quem? É verdade. E hoje? Não, hoje já não, né? Hoje a gente criou um nome, né? Então hoje todo mundo já me conhece, mas na época, né, era esse tipo de coisa. Quanto tempo você demorou para recuperar o que você investiu? Olha, o que eu investi lá na primeira, eu levei em torno de uns 8 anos. Entendi. Porque eu tive 5 safras muito boas, né, para empatar no 0 a 0. Então, assim, foi naquela época o café muitas vezes não supria o gasto, um pouco por eu não ter tanto conhecimento. Então, foi onde eu comecei também a fazer capacitação, fui atrás de Emater, fui atrás de Senar, que são os órgãos do governo, né, que nos dão assistência. E era muito difícil para mim, porque naquela época não tinha outras mulheres. E os homens que estavam à minha volta, eles me boicotavam de todas as formas. Você acha que por preconceito mesmo, assim? Ou por falar assim, não dá para uma mulher estar aqui fazendo café e tal?
produzindo? Eu até hoje, eu não sei exatamente assim o que passava, né? Porque o cafeicultor, ele é bem tradicional, ele é bem conservador, até hoje, eu acho. Então, naquela época, eu acho que eles achavam assim que talvez, por eu estar conseguindo me destacar, eu pudesse ser até um tipo assim de cutucar eles, né? Tipo, vem uma mulher de fora que não tem nada a ver, nós estamos aqui há anos e ela chega aqui e começa a ter melhor resultado que a gente. E esses resultados vieram mesmo Vieram, assim? vieram. Não, vieram. E aí, Eu fiz acontecer, que eles fizeram? meu. Como é que era essa... Não, aí eles começaram a fazer o que eu fazia, né? Porque eu não tinha trator, o meu início foi muito difícil. Foi muito difícil. Como quase todo início, né? Porque eu não tinha dinheiro suficiente e não conhecia as linhas de crédito, não conhecia nada, então foi muito difícil. E aí eu começava a trazer o meu café de ladeira, lá era bem íngreme. Aí eu consegui pelo Pronaf, que um agente do Emater fez um projeto para eu retirar uma na linha de crédito, porque eu não tinha, eu descia o meu café num golzinho, bem velhinho. E ele fez esse projeto, aí eu descia o café para o terreiro. E eles falavam assim, você é louca, hein, menina? Falavam para mim, você vai virar com esse carro aí. Aí eu não vou virar. E não virei nenhuma vez e desci. Aí no outro ano tinha 1, 2, 3 fazendo a mesma coisa, entendeu? Porque saía muito mais barato do que você usar trator, né? E você abriu a porta também para outras mulheres? Como é que foi isso? Porque hoje a AME tem, né? O que aconteceu? Na época, tinha outras mulheres também, mas como eu, assim, em pontos isolados, em São Gonçalo, Sapucaí, que também tinham esse desejo e que já faziam parte da IWCA, que é a Aliança Internacional da Mulher no Mundo. Só que eram muito poucas mulheres. E uma delas me convidou, ficou sabendo, né, que eu estava na cidade, já que estava tendo um pouco de sucesso, e me chamou para ir a uma das reuniões. E eu fui na reunião. Já existia a AME? Não. 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 Era uma reunião de mulheres produtoras? De mulheres produtoras. Uma coisa meio... Coisa assim de sororidade, assim, ó. Vamos lá, amigas, vamos... Isso, já que a gente não tem apoio dos homens, vamos nos apoiar mutuamente. Eram pouquíssimas mulheres. E começamos a conversar, a participar e fomentar a ideia, porque nós tínhamos outras meninas também, né, que eram meeiras, que eram, como eu na época, né, arrendatárias, que é onde a gente faz uma parceria com o dono da terra por algum tempo, né, e pagamos uma porcentagem. E tinha as pequenas produtoras, tanto as familiares, né, de agricultura familiar, como mulheres sozinhas que faziam a gestão da propriedade. Então eu fui crescendo nessa parte e aí me encontrei com elas, a gente já se sentiu um pouco mais acolhida, né? Mas eram pouquíssimas mulheres naquela época, muito poucas. Quantas? Na primeira reunião que eu fui lá, acho que nós não tínhamos 8 mulheres. E hoje? A AME tem quantas? Hoje a AME já passa das 80 mulheres, né? E a AME ainda é uma criança, ela tem 5 anos apenas. E como é que foi? Como é que vocês decidiram assim, olha, vamos montar uma associação, tal, vamos oficializar isso aqui? O que aconteceu? A IWCA é uma plataforma extraordinária, isso sem dúvida, né? Nós precisamos muito. Mas o que acontece? Cada região tem os seus problemas pontuais, né? O nosso lá, nós tínhamos dificuldade com capacitação, tinha mulheres, como eu, só que eu já tinha ido buscar, né, capacitação, mas tinha mulheres que não tinham, elas não sabiam o que tinham na mão, não sabiam práticas, né, de melhorar, não sabiam o que tinham na mão. Então, o que nós pensamos? Para conseguirmos que esses meios, né, venham até nós precisamos de mais pessoas. Então, teria que ser uma associação onde entrariam todas as mulheres envolvidas com café, desde pequenas produtoras, médias, se houvesse grandes, e as meninas meeiras, catadoras e arrendatárias, para que pudéssemos trazer o quê? Capacitação, ensinar tudo que o café poderia trazer de qualidade de vida com o conhecimento, né? Porque essas mulheres que estavam lá, que queriam começar essa associação, não era aquela coisa de, vamos fazer uma associação porque é bonito, porque é chique, né? Não, era pela situação difícil que nós tínhamos na nossa região,
né? Mulheres com cafés extraordinários, mas que não conseguiam vender bem, não sabiam como melhorar essa qualidade. E eu não conseguiria, sozinha, participar de algum grupo que fosse falar de torra de café, de qualidade de café, algum curso sozinha. Nem te Né? Muito convidavam, né? caro. Não, e outra também, naquela época era muito caro, né? E depois tinha aquela coisa de juntas, a gente começou a falar, não, se juntarmos 10, 20 mulheres, o Senar vai nos oferecer cursos, porque já oferecia para os homens, né? Tinha que ter um mínimo de 10 na época. Falei, então nós temos que conseguir para nós, voltado para as mulheres. Então, o nosso intuito foi esse, de melhorar o nosso conhecimento, nosso aprendizado mesmo, né? Tudo envolvido com café, para que pudéssemos melhorar a qualidade de vida, né? Para que os nossos filhos não quisessem sair, né? Fazer a sucessão. Qual é o trabalho que é desenvolvido pela associação? A Ame Café, ela tem o princípio, né, de trazer conhecimento, capacitação para as suas associadas, desde como você fazer a gestão da sua propriedade, como o cultivo, dar condições, né, dela ter conhecimento e atendimento, né, agronômico da sua lavoura, e fazer uma qualidade de vida melhor, fazendo a ponte, né, dos cafés com parceiros. Você estava me falando que antigamente nenhum jovem queria ser produtor de café. O que é que mudou? Hoje você tem os cafés especiais, tá? Produzir café ficou chique agora? Como é que é isso? Assim, essa é uma visão minha, né? Eu acho que a gente que vem de fora, a gente tem uma visão também diferente do pessoal que já nasceu dentro da cafeicultura. O meu olhar é que o que acontece. Há 30 anos, né, o café era só um commodity, né? Ele era o tradicional. Nós não tínhamos, mesmo quando eu entrei, não tinha essa coisa de café especial, nem pontuação, nada disso. O café só bebia ou não bebia, que significava bebeu, tá bom, não bebeu, tá ruim, né? E isso fazia com que o preço aumentasse ou diminuísse. E por muitos anos o cafeicultor teve muitas dificuldades com o preço muito baixo. Então o que acontecia? Muitas vezes ele não conseguia ter, né, um líquido satisfatório para passar o ano bem, para ter uma qualidade de vida. E os filhos sentiam muito isso, porque viam aquela luta do pai, da mãe, e chegava ao fim da colheita, pagava as contas e não sobrava nada. Então muitos não queriam, não almejavam, porque viam o sofrimento dos pais, né? Muito se fala, ou pelo menos se falava, que o café produzido no Brasil era bom, mas o café que era consumido no Brasil não era bom. Isso é mito ou isso é real? Não, isso hoje já não é tão como antigamente. Antigamente, a maioria dos cafés ficavam, só que não é dizer que é um café ruim, né? É que fica aquele café que tem defeitos, e todo defeito ele deixa um resultado não tão bom. Essa é a verdade. Café premium ali, aquele Né? café especial ia para fora. Exatamente. Então, na verdade, não deixava de ser o mesmo café, só que com os defeitos. E isso realmente faz o café perder sua qualidade, faz com que o café fique amargo, onde as pessoas falam, ah, não, o café tem que pôr açúcar. Por quê? Porque quando você aprende a tomar o café sem defeitos, ele tem o seu açúcar natural, né? E você começa a sentir o gosto. Então, é uma verdade isso. Hoje já nem tanto, porque o brasileiro começou a descobrir o café bom, né? O café especial, e está comprando. O que é o café especial? O café especial, o nome já diz, né? Por que ele é especial? Ele já começa nos tratos manuais, né? E culturais, porque você tem que fazer tudo na hora certa, no momento certo. Depois, a seleção da colheita dele já é diferenciada, né? Nós tiramos só os grãos maduros, fazemos às vezes mais de 2 passagens no mesmo pé de café. Por quê? Porque nós queremos só cafés maduros, que isso traz uma qualidade incrível. Depois, os grãos são
todos selecionados. Hoje, nós temos aí a tecnologia a nosso favor, que tem máquinas que elas conseguem tirar todos os defeitos do café e deixar homogêneo. Mas antigamente não, tinha que fazer o quê? Na mão. Até hoje, a gente faz algumas coisas, amostra na mão. Então, o que acontece? O café especial, ele tem todo esse diferencial, coisa que já no tradicional não ocorre. No tradicional, a pessoa colhe tudo junto. Chegou a um determinado porcentagem de verdes, ele colhe tudo junto. Então, esses verdes, ele vai causar um diferencial negativo. Impacta no sabor. No sabor, exatamente. Né? Porque acidez. Tudo, né? Sem contar que ele não vai pontuar. Né? Os cafés especiais, eles têm uma escala. Né, Como é que é essa pontuação? A escala, ela é pela Associação Internacional do Café e pela brasileira também, né? Que elas andam juntos, de 80 pontos a 100 pontos, é considerado. Isso vai no pacotinho lá? Me explica comprar um café aqui. Alguns produtores colocam, algumas empresas colocam, né? Mas na maioria das vezes eles colocam mais as características sensoriais, né? Que são os sabores, os aromas, que quando você separa e faz essa colheita seletiva, né? Cada variedade tem. E o terroir também, né? Que as pessoas falam, é tudo igual. Não é tudo igual. Tem cafés, o Brasil tem cafés extraordinários, mas a Serra da Mantiqueira, ela é conhecida internacionalmente como um dos melhores terroirs para ter o café especial. Hoje nós temos já indicação geográfica, já temos os locais, né, onde as pessoas já sabem que são, eu quero café de tal lugar, né, porque já está denominação de café. O que muda de um lugar para o outro? É a terra, o ambiente? Qual é a diferença? Não, é tudo junto, sabe? O que acontece? Hoje, a Epamig, a Procafé, nós temos muita pesquisa e as variedades também se modificaram. Hoje eles já fazem cafés para darem um resultado de especial, né? Com qualidade e com resistência seca, com resistência a doenças, porque tudo isso influencia lá no final, né, na qualidade do café. Uma planta que não está saudável, os grãos provavelmente também não estarão para chegar a um café de qualidade. Então, na Serra da Mantiqueira, por exemplo, que é onde, né, eu estou, nós temos cafés assim exóticos e extraordinários. Por quê? Porque nós temos, na época do verão, nós temos as chuvas nos momentos certos, para adubação, então isso favorece muito, florada, né? Nos favorece muito, temperatura. E quando é a época que vai chegando o inverno, que é quando nós vamos colher, né? Maio, junho, julho, está seco. Então isso favorece que nós não tenhamos fungo, não tenhamos água, né? Para causar alguma fermentação indesejada. Olha, eu tinha um monte de pergunta para fazer ainda, mas a gente não tem mais tempo, o papo está muito bom. A última pergunta que eu vou te fazer não tem nem relação especificamente com o café, mas pela sua história. O que é que você fala para uma pessoa na faixa dos 30 anos, como você tinha, quando decidiu mudar de vida radicalmente e foi para o campo produzir café? Que recado você dá para essa pessoa que não está se encontrando onde ela está? Eu vou dizer assim, como eu me senti. Eu acreditei que era aquilo que eu queria. E coloquei dentro de mim que era o que eu ia fazer. Então eu não medi esforços para buscar o que eu queria. Você tem que acreditar em você 100%, 200%, 1000%. Porque todos vão tirar isso vão tentar tirar isso da sua cabeça. Mas eu posso dizer por mim, eu não me arrependo, né? Muitos problemas vieram depois disso, né? Perdi meu cafezal, perdi tudo e estou recomeçando de novo e hoje já com 56 anos, né? E não tem diferença. Para mim não tem diferença. Eu estou com a mesma garra, com a mesma força de quando eu comecei com 30 anos. Então eu digo para as pessoas que tem que acreditar em você. Você é você sempre. Sandra, muito obrigado pela sua participação, parabéns e sucesso. Eu que agradeço. O JR Agro está terminando e eu lembro a vocês que
Todas as sextas-feiras tem um novo episódio a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.